Eu me chamo Lorena da Mata, sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia e hoje a aula é sobre colo uterino, achados normais e lesões precursoras. Vamos começar falando da anatomia do colo do útero. Então, o colo do útero é essa porção fibromuscular inferior do útero, mede em torno de 3 a 4 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro. Porém, esse tamanho ele pode variar dependendo da idade, da paridade, do estado menstrual da paciente. O colo uterino ele é representado pela ectocérvice e pela endocérvice. A ectocérvice é essa porção que a gente vê com mais facilidade do colo. Ela é recoberta por um epitélio escamoso róseo, que consiste de várias camadas de células. Já a endocérvice ela é recoberta por um epitélio colunar avermelhado, com uma única camada de células. O ponto de união entre esses dois epitélios é chamado de junção escamo-colunar ou JEC. A localização da JEC em relação ao orifício cervical externo também varia de acordo com a idade, com o estado menstrual e com outros fatores como gravidez e uso de métodos contraceptivos. Nós chamamos de metaplasia escamosa do colo do útero a substituição fisiológica do epitélio colunar evertido na ectocérvice por um epitélio escamoso recém-formado de células subcolunares. A região do colo uterino onde ocorre a metaplasia escamosa, ela ganha o nome de zona de transformação. E quase todas as manifestações carcinogênicas ocorrem nessa zona de transformação. Bom, falando das neoplasias invasivas do colo uterino, elas são em geral precedidas por uma longa fase de uma doença pré-invasiva. Isso se caracteriza pela infecção do HPV, que vai desencadear uma gama de eventos que vão progredir para graus variados de neoplasia intraepitelial cervical, que são chamadas de NIC, antes da progressão para o carcinoma invasivo. Então, a infecção persistente por um ou por mais dos tipos oncogênicos do HPV é uma causa necessária para a neoplasia cervical. São identificados mais de 200 tipos de HPV e mais ou menos 40 tipos acometem o trato anogenital. Apenas alguns tipos de HPV são responsáveis por 90% das lesões intraepiteliais de alto grau e câncer, que são esses que estão aqui descritos no slide. Desses tipos, o tipo 16 é o mais comum no câncer invasor e na NIC1 e NIC2, e ele é encontrado em 47% das mulheres com câncer em todos os estágios. Apesar da exposição frequente das mulheres ao HPV, o surgimento da neoplasia cervical é pouco comum. Em geral, a infecção pelo HPV não vai persistir. Aquelas infecções que persistem, elas podem permanecer latentes aí por muitos anos. E a maioria das mulheres expostas não vão ter evidência de doença clínica e a infecção acaba aí por ser suprimida ou eliminada. Outras mulheres, elas vão apresentar lesões cervicais de baixo grau que vão regredir de modo espontâneo. Na maioria das vezes, essa infecção ela vai desaparecer de 9 a 15 meses. E uma pequena minoria das mulheres expostas ao HPV vão desenvolver uma infecção persistente que pode evoluir para lesões cervicais de alto grau. A infecção persistente pelo HPV ela aumenta o risco de doença de alto grau em 300 vezes. Como a infecção por HPV é um fator necessário para o surgimento da neoplasia cervical, uma coisa muito importante na prevenção primária foi o desenvolvimento da vacina contra o HPV. E nós temos 3 vacinas disponíveis. A vacina bivalente contra o HPV dos tipos 16 e 18, ela foi licenciada em 2007 e teve a comercialização interrompida no Brasil em 2021. Nós temos a vacina quadrivalente contra os tipos 6, 11, 16 e 18. Ela está licenciada desde 2006 e no mesmo ano ela já passou a ser oferecida pelos serviços privados de vacinação. Essa vacina, que faz parte do calendário da rede pública, pelo Programa Nacional de Imunização, desde 2014.
E nós temos a vacina nonavalente, que vai proteger contra esses 9 tipos de HPV. Ela foi licenciada em 2017 e ela está disponível na rede privada desde março de 2023. É importante lembrar que o rastreamento da neoplasia cervical e do câncer, né, eles devem se manter mesmo que as mulheres tenham sido vacinadas. Então, como eu falei, a vacina disponibilizada pelo SUS é a quadrivalente e temos como público-alvo vítimas de abuso sexual de 9 a 14 anos, que vão fazer 2 doses, vítimas de abuso sexual de 15 a 45 anos, que vão fazer 3 doses. Esse grupo ele foi incluído recentemente no público-alvo das vacinas. Para meninas e meninos de 9 a 14 anos, 2 doses, mulheres e homens que vivem com HPV, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos, com 3 doses da vacina. O método de rastreamento do câncer do colo do útero e das lesões precursoras é o exame citopatológico. Os 2 primeiros exames eles devem ser realizados com intervalo anual e se os 2 tiverem resultados negativos, os próximos devem ser realizados a cada 3 anos. O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para aquelas mulheres que já tiveram ou têm atividade sexual. E os exames periódicos eles devem seguir até os 64 anos. Naquelas mulheres que não têm história prévia de doença neoplásica pré-invasiva, o exame citopatológico ele deve ser interrompido quando essas mulheres tiverem pelo menos 2 exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos. Os testes de biologia molecular existentes são a captura híbrida e o PCR, e eles têm como objetivo identificar as mulheres portadoras de HPV oncogênico, porque elas vão apresentar um risco maior de desenvolvimento das lesões de alto grau e câncer, só que são testes pouco utilizados no Sistema Único de Saúde. Para aquelas mulheres com 64 anos ou mais de idade que nunca foram submetidas a um único exame citopatológico, devem ser realizados 2 exames com intervalo de 1 a 3 anos. Se os 2 exames forem negativos, essas mulheres elas podem ser dispensadas de exames adicionais. A gente sabe que no Brasil o padrão predominante do rastreamento é aquele padrão oportunístico, né? A mulher ela vai realizar qualquer outro exame e aproveita e faz o exame citopatológico. E em consequência disso, 20 a 25% dos exames eles têm sido realizados fora do grupo etário recomendado e metade deles tem sido feito com intervalo de 1 ano ou menos, quando o recomendado é um intervalo de 3 anos. Então, a gente entende que no Brasil há um grupo de mulheres que são super rastreadas e outro grupo de mulheres sem qualquer tipo de rastreamento. Aqui eu trouxe algumas situações especiais. Gestantes e mulheres na pós-menopausa seguem o mesmo intervalo e faixa etária para as demais mulheres. As mulheres esterectomizadas, se fez esterectomia total por uma lesão benigna, sem história prévia de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, elas podem ser excluídas do rastreamento. Mas, se a esterectomia tiver sido feita por uma lesão precursora ou câncer de colo do útero, tem que acompanhar de acordo com a lesão tratada. Em pacientes imunossuprimidas, o rastreamento é feito com intervalos semestrais no primeiro ano e se os resultados forem normais, o segmento é anual enquanto se mantiver o fator de imunossupressão. Pacientes com HIV e CD4 menor que 200 se mantém o rastreio semestral. Bom, as nomenclaturas, de maneira geral, elas são desenvolvidas para facilitar a comunicação entre os profissionais, né? Esse quadro aqui, ele mostra a nomenclatura citopatológica e histopatológica que foi utilizada desde o início do uso dos exames citopatológicos para diagnóstico das lesões cervicais. O sistema de Bethesda para citologia, ele foi definido em 1988, só que desde então ele foi submetido a algumas modificações e revisões nos anos de 91, 2001 e 2014.
Atualmente, a nomenclatura brasileira para laudos citopatológicos cervicais que o SUS utiliza, ela foi atualizada nos moldes na nomenclatura de Bethesda revisada em 2014. No que se refere à nomenclatura, o sistema de Bethesda para citologia, ele nomeia e classifica as lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau, que é o L-zil, e lesões intraepiteliais escamosas de alto grau, que é o H-zil. E esses nomes eles vieram substituir o termo neoplasia intraepitelial escamosa de graus 1, né, que corresponde ao L-zil, e graus 2 e 3, que corresponde ao H-zil. Essa nomenclatura, ela sugere que a doença intraepitelial, ela não é um processo contínuo, mas sim é um sistema de duas doenças descontínuas, onde a lesão de baixo grau, ela é menos provável de progressão para um carcinoma invasivo, que é diferente das lesões de alto grau, que predominantemente são causadas por tipos de HPV oncogênicos, e eles têm comportamento de uma lesão precursora mesmo de um carcinoma invasivo. Lembrando que os achados histológicos de lesões intraepiteliais de baixo grau são NIC1 e HPV, e de alto grau NIC2 e NIC3. Nessa tabela aqui, nós temos os possíveis diagnósticos citopatológicos e um resumo assim, das recomendações e conduta inicial frente aos resultados, mas eu vou falar nos próximos slides mais detalhadamente sobre cada conduta. Essa aqui é a última atualização da nomenclatura brasileira para laudos citopatológicos do colo uterino e áreas anogenitais. Aqui nós temos um modelo de laudo para o exame citopatológico, que deve ser adotado pelo SUS, onde vão ser descritos o tipo de amostra, a adequabilidade da amostra, a categorização da amostra, se é negativa para lesão intraepitelial ou malignidade, ou se tem anormalidades em células epiteliais, a interpretação do resultado, organismos encontrados, e vem aqui também a descrição das anormalidades das células epiteliais encontradas, né, dentro das células escamosas. Nós temos células escamosas atípicas de significado determinado, que é o ASCII-US, células escamosas atípicas, não podendo excluir lesão intraepitelial de alto grau, ASCII-H, lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, L-zil, H-zil, que é de alto grau, lesão intraepitelial escamosa de alto grau com características suspeitas de invasão, carcinoma de células escamosas. Dentro das células glandulares, células endocervicais atípicas, sem outras especificações, células endometriais atípicas, sem outras especificações, células glandulares atípicas, sem outras especificações, células endometriais atípicas, favorecendo neoplasia, células glandulares atípicas, favorecendo neoplasia, adenocarcinoma endocervical in situ, adenocarcinoma endocervical, adenocarcinoma endometrial, adenocarcinoma extrauterino, adenocarcinoma sem outras especificações. Vamos falar agora dos tipos de excisão da zona de transformação. Bom, então, para padronizar o uso de termos, o Ministério da Saúde, em 2010, ele definiu que o tratamento excisional ambulatorial devia ser chamado de EZT, que é excisão da zona de transformação. Então, aqui nessa imagem, nós temos os tipos de zona de transformação. Tipo 1 é quando ela é completamente ectocervical, totalmente visível. Tipo 2, ela tem componentes endocervical, mas é totalmente visível. E tipo 3 tem componente endocervical e não é totalmente visível. Então, procedimento que é destinado para tratar a doença ectocervical ou que não se estende a mais de 1 centímetro do canal cervical, nós chamamos de excisão tipo 1. Aquela que é para tratar a doença que ocupa toda a zona de transformação tipo 2, é necessário retirar uma maior porção do canal endocervical, né, o suficiente para ultrapassar a JEC. E isso geralmente é obtido com a excisão de uma profundidade de 1,5 cm a 2 cm. E essa é denominada excisão tipo 2. Quando tem a zona de transformação tipo 3, é recomendado retirar de 2 a 2,5 cm do canal, né, o que é caracterizado uma excisão do tipo 3.
Vamos falar agora dos achados citopatológicos, começando pelas células escamosas atípicas de significado indeterminado, ASCOs. Então, é uma categoria, né, de diagnóstico citopatológico que foi criado em Bethesda lá em 1988. Só que o termo células escamosas atípicas de significado indeterminado, ele foi definido como achados citológicos caracterizado pela presença de alterações insuficientes para o diagnóstico de lesão intraepitelial, mas alterações mais significativas do que é encontrado em processos inflamatórios. E essa categoria ela apresentava limitações, porque não definia se as alterações citológicas eram regenerativas ou se eram neoplásicas. Então, em 2001, houve uma revisão da classificação, e essa categoria ela foi reclassificada em células escamosas atípicas de significado determinado, que é o ASCII-US, e células escamosas atípicas de significado determinado, não podendo excluir lesão intraepitelial de alto grau, que é o ASC-H. Essa subclassificação, então, foi adotada pela Sociedade Brasileira de Citologia a partir aí já de 2002. Bom, se o exame citopatológico vier ASCII-US, a conduta vai depender da idade da paciente. Se a mulher tiver menos que 25 anos, né, até 24 anos, e tivesse sido submetida ao exame citopatológico e vier ASCII-US, a citologia vai ser repetida com 3 anos. Se mantiver essa atipia, ela deverá manter o segmento citológico trienal. Para mulheres com idade inferior a 30 anos, a repetição do exame citopatológico ela deve ser realizada com 12 meses. E para mulheres com idade maior que 30 anos, a repetição do exame é com 6 meses. Se 2 exames citopatológicos seguidos, com intervalo de 6 meses, no caso de uma mulher com mais de 30 anos, ou de 12 meses, no caso de uma mulher com menos de 30 anos, forem negativos, a mulher retorna à rotina de rastreamento citológico trienal. Só que se os resultados de alguma das citologias de repetição for igual ou for sugestiva de uma lesão intraepitelial ou câncer, a mulher ela deve ser encaminhada para a colposcopia. Se a colposcopia mostrar achados anormais maiores, que são sugestivos de NIC2, NIC3 ou suspeitos de invasão, vai ser necessária a realização de biópsia. Nas pacientes que vierem ASC-H, elas devem ser encaminhadas para a colposcopia. Feita a colposcopia, a gente vai considerar se a JEC é visível. No caso de colposcopia com visão total da JEC, que é aquela zona de transformação tipo 1 ou tipo 2 que eu falei, e achados anormais maiores, deve ser realizada biópsia ou a excisão tipo 1 ou tipo 2. Na presença de achados colposcópicos anormais sem visão da JEC, deve ser realizada a biópsia e a avaliação do canal, né, porque a JEC não está visível, e a conduta vai depender do resultado. Nos casos em que a JEC não é visível ou é parcialmente visível, né, zona de transformação tipo 3, e a colposcopia não revela achados anormais, também deve ser investigado o canal. Se o exame desse material mantiver o mesmo resultado ou um resultado mais grave, ASC-H, HSIL ou câncer, e excluído a lesão vaginal, é recomendável a excisão do tipo 3, porque a JEC não é visível. Se vier atipia de células glandulares. Então, essa categoria ela é dividida em AGC possivelmente não neoplásicas e AGC não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau. Pacientes com esse diagnóstico devem ser encaminhados também para a colposcopia. Na colposcopia deve ser realizada uma nova coleta de material para citologia, dando atenção para o canal cervical. Junto com isso, é recomendado também avaliar o endométrio com a ultrassonografia transvaginal em pacientes acima de 35 anos ou que têm fatores de risco. Se tiver anormal o endométrio, é recomendado o estudo anatomopatológico. Durante a colposcopia, se encontrar alterações, independente da alteração que for, é recomendada a realização de biópsia. Se o diagnóstico citológico for mantido ou suspeita de lesão glandular no histopatológico, é indicado fazer EZT.
Se a citologia e a histologia forem negativas, vai seguir com acompanhamento citológico semestral. Mulheres com o exame citopatológico sugestivo de adenocarcinoma in situ invasor, elas devem ser encaminhadas também diretamente para a colposcopia. E essas pacientes, elas têm indicação de uma excisão tipo 3. Só não vai fazer isso se forem observados achados que sugerem invasão. Se tiver achados que sugerem invasão, vai ser realizada uma biópsia. Bom, se vier o resultado de adenocarcinoma in situ no espécime da incisão, vai ser indicada a esterectomia simples, exceto naquelas pacientes que não têm prole constituída. E aí, para elas, às vezes, só EZT pode ser considerado suficiente. Se vier com margens comprometidas no espécime cirúrgico e a mulher tiver uma prole completa, pode ser sugerida uma nova excisão para excluir uma doença invasiva. É recomendado também a avaliação endometrial nas pacientes com 35 anos ou mais. Abaixo dessa idade é realizada a investigação endometrial se tiver sangramento, uterina normal ou alguma condição sugestiva de anovulação crônica, que são pacientes que têm maior risco de alteração endometrial. Nas mulheres com diagnóstico de LZIL, elas devem repetir o exame citopatológico em 6 meses. Se a citologia de repetição for negativa em 2 exames consecutivos, elas devem retornar à rotina de rastreamento trienal. Se alguma das citologias no período de 1 ano for positiva, elas devem ser encaminhadas à colposcopia. Se a colposcopia não tiver lesão, repete a citologia em 6 meses. Se a colposcopia tiver lesão, realiza biópsia e aí, de acordo com a biópsia, tem as recomendações específicas. Então, naquelas mulheres com achado citológico de HZIL, lesão intraepitelial escamosa de alto grau, elas devem ser encaminhadas diretamente para a colposcopia. Na colposcopia, se tiver presença de achados anormais maiores, com zonas de transformação visível, zona tipo 1 ou 2, com lesão restrita ao colo, sem suspeita de invasão ou de doença glandular, deve ser realizado o método ver e tratar, que é o quê? É a excisão da tipo 1 ou tipo 2, de acordo com o tipo de zona de transformação. Na colposcopia com JEC não visível, ou parcialmente visível, que é a zona de transformação tipo 3, e achados anormais maiores, deve ser realizada a excisão tipo 3. Na colposcopia com JEC visível e achados anormais menores, a gente realiza a biópsia. Se a JEC não for visível, for parcialmente visível, e achados anormais menores, a biópsia é opcional, mas deve ser investigado o canal devido à não visualização da JEC. Se na colposcopia não forem identificados achados anormais, independente da visão da JEC ou não, e na ausência de lesão vaginal, é possível solicitar a revisão de lâmina, ou se não, avaliar o canal endocervical. Se na revisão de lâmina for mantido o diagnóstico de HZIL, sem achados anormais, e se a JEC não for visível ou parcialmente visível, deve ser realizado a incisão tipo 3. Caso a JEC seja visível, uma nova citologia deve ser realizada em 6 meses. Falando agora do segmento após o tratamento de NIC2 e NIC3. Então, foi feito a exérese da zona de transformação no espécime, no exame histopatológico, veio NIC2 ou NIC3. Qual vai ser o segmento, então? Se vier com margens livres ou comprometidas por NIC1, a paciente deve fazer citologia em 6 e 12 meses. E após o primeiro ano, a citologia é anual, por 5 anos. E após 5 anos, ela deve seguir com citologia trienal. Se as margens cirúrgicas forem comprometidas por NIC2 ou 3, o exame citopatológico e a colposcopia semestrais devem ser realizados nos primeiros 2 anos. E depois seguir com citologia anual até completar os 5 anos de tratamento.
Depois dos 5 anos, citologia trienal. Um novo procedimento incisional, ele deve ser indicado se não for possível fazer esse segmento. Falando da colposcopia, então, a colposcopia é um exame complementar que vai permitir avaliar o colo do útero, a vagina e a vulva, e ele é realizado com auxílio de um aparelho chamado colposcópio, que está representado aqui na imagem. Ele é um instrumento que vai possuir lentes de aumento e iluminação e vai permitir ver de forma ampliada e detalhada o colo do útero. Durante a realização da colposcopia é usado algumas soluções no colo para poder visualizar melhor as lesões. Então, a primeira solução é a solução salina, e ela é utilizada no início do exame colposcópico e vai ajudar a remover o muco e vai permitir uma avaliação inicial do padrão vascular e do contorno do colo do útero. Em seguida, é aplicado o ácido acético com concentração de 3 a 5%, que é um agente mucolítico, e ele vai exercer um efeito aglutinando de forma reversível a cromatina nuclear. Então, com isso, as lesões vão assumir vários tons de branco, dependendo aí do grau da densidade nuclear. Por fim, aplica-se a solução de Lugol. Ela vai colorir as células epiteliais escamosas maduras em um marrom escuro nas pacientes que são estrogenizadas e que têm glicogênio celular. Devido à diferenciação celular insuficiente, as células alteradas elas vão apresentar um menor teor de glicogênio e aí não vão se corar totalmente, vão ficar um tom aí amarelado, como representado nessa terceira figura aqui. Aqui eu trouxe os achados colposcópicos que eu citei anteriormente, achados menores e achados maiores. Dentro dos achados menores, nós temos o epitélio acetobranco suave, após a aplicação do ácido acético, que está representado aqui nessa imagem. Um achado maior é o epitélio acetobranco espesso. Nós temos também algumas alterações vasculares, que é o pontilhado fino e o mosaico fino dentro dos achados menores, que estão representados aqui nessa primeira imagem. E nós temos também o pontilhado grosseiro e o mosaico grosseiro dentro dos achados maiores. Nessa imagem aqui, nós temos a representação de um mosaico grosseiro e lesão de NIC 3. Falando dos achados normais, bom, o resultado citopatológico pode vir com um resultado dentro dos limites da normalidade no material examinado, ou resultado citológico indicando metaplasia escamosa imatura, ou indicando reparação. Todos esses resultados devem seguir a rotina de rastreamento citológico, são resultados normais. Em caso de inflamação sem identificação do agente, a recomendação é que, se a paciente apresentar queixa de corrimento ou conteúdo vaginal anormal, ela deve seguir a investigação de corrimento genital e doença sexualmente transmissível. E para o rastreamento citológico, ela vai seguir a mesma rotina de uma mulher com resultado de exame normal. Se o resultado citopatológico vier indicando atrofia e inflamação, vai seguir a rotina de rastreamento citológico normal. Se o laudo mencionar dificuldade diagnóstica decorrente da atrofia, pode ser feita a estrogenização via vaginal durante 21 dias e depois da estrogenização esperar de 5 a 7 dias para uma nova coleta. Resultado citopatológico indicando alterações decorrentes de radiação e quimioterapia, também seguiu o rastreamento citológico normal. Se vier achados microbiológicos, os lactobacilos, cocos e outros bacilos, eles são considerados achados normais, porque fazem parte da microbiota normal da vagina. E a recomendação é seguir a rotina de rastreamento citológico. Se a paciente tiver sintomatologia, como corrimento, prurido, ardor genital e tiver presença de agentes patogênicos, ela deve ser abordada conforme a patologia.
Se vier citologias com células endometriais normais, fora do período menstrual ou na pós-menopausa, vai seguir a rotina de rastreamento citológico, mas é recomendado avaliar a cavidade endometrial, mesmo as células endometriais estando normais fora do período menstrual após a menopausa. Falando do artigo, o artigo tem como título sobre tratamento na abordagem ver e tratar para citologia cervical escamosa de alto grau, e ele foi publicado no ano de 2023. O artigo teve como objetivo avaliar o subtratamento com abordagem ver e tratar em pacientes com citologia cervical escamosa de alto grau e identificar também os fatores clínicos associados ao tratamento excessivo. Bom, mundialmente, o câncer de colo de útero ele é o quarto mais comum em mulheres. A incidência do câncer ela vem diminuindo devido ao aumento da taxa de detecção precoce com o tratamento das lesões precursoras e também devido à vacinação contra o HPV. Só que devido às desigualdades na saúde, quase 90% das mortes por câncer de colo de útero ocorrem nesses países de baixa e média renda, porque o acesso ao serviço de saúde lá nesses países é ruim, né? Geralmente, as mulheres com citologia cervical com lesão de alto grau, elas são tratadas com abordagem convencional de 2 etapas, onde a primeira etapa vai fazer o exame colposcópico e a biópsia da lesão suspeita, e a segunda etapa vai fazer o manejo de acordo com o relatório patológico. Sendo que essa abordagem, muitas vezes, ela apresenta altos níveis de perda de acompanhamento e causa muita ansiedade no paciente. Então, a abordagem ver e tratar, ela é uma abordagem onde é realizado em uma única consulta, a colposcopia e exérese da zona de transformação, sendo ela diagnóstica ou terapêutica. Só que ela pode levar ao tratamento excessivo, né? O que é o tratamento excessivo? É quando o relatório patológico vem NIC1, lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, ou até mesmo resultado normal. Bom, então, esse artigo é de um estudo retrospectivo que foi realizado em uma faculdade de medicina da Tailândia, onde foram incluídas mulheres, onde a citologia cervical indicou lesão escamosa de alto grau, e aí entrou ASCH, HSIL e carcinoma escamoso, e essas mulheres elas foram submetidas a um exame colposcópico e excisão da zona de transformação na mesma consulta. O intervalo foi de 1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2019 e foram identificadas 280 mulheres com citologia alterada e tratadas com essa abordagem ver e tratar. Dessas 280 foram excluídas 60 pacientes, conforme mostrado aqui. Então, as citologias cervicais indicavam HSIL para a maioria das pacientes. O exame colposcópico e os resultados histopatológicos estão representados aqui nessa segunda tabela. Tinha uma paciente que não estava com registro no prontuário do exame colposcópico. Então, para as 219 pacientes, 86,3% das impressões colposcópicas foram categorizadas como lesão de alto grau. De 220 pacientes com citologia escamosa de alto grau submetida a exérese da zona de transformação, os resultados finais foram normais em 5 pacientes e NIC1 ou LZIL em 20 pacientes. Assim, a taxa de tratamento excessivo foi de 11,4%. 31% dessas pacientes necessitaram de um tratamento adicional, porque a margem não veio margem livre. Bom, a conclusão do artigo foi que a taxa de tratamento excessivo, utilizando essa abordagem ver e tratar no cenário do estudo, foi de 11,4%. Mulheres com resultados citológicos cervicais mostrando ASCH, elas foram tratadas em excesso 13,8 vezes mais do que mulheres com HSIL e com carcinoma de células escamosas. Mulheres com impressão colposcópica mostrando lesões normais ou de baixo grau foram tratadas em excesso em comparação às mulheres com impressão colposcópica mostrando lesões de alto grau.
E aí eles chegaram à conclusão de que em mulheres com resultados anormais de esfregaço cervical de alto risco, como HSIL, os benefícios superaram o risco de tratamento excessivo, especialmente no ambiente onde tem alto volume e poucos recursos. Nas mulheres que apresentaram citologia de ASC-H, os resultados do teste de HPV, os autores sugerem serem incorporados na decisão, apesar que no estudo eles não foram utilizados. E, além disso, a impressão colposcópica deve ser considerada na hora da decisão de ver e tratar ou de fazer o tratamento em 2 etapas. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada.